botando para gravar. Vamos lá, vamos começar mais uma reunião, né? Essa reunião vou estar gravando para a gente postar no canal do YouTube e deixar disponível para que, se alguém depois quiser assistir, acredito que vai ajudar de alguma forma. Na semana passada tivemos a nossa reunião, a nossa roda de conversa, foi muito proveitosa. Eu também coloquei para gravar, mas eu tive um erro porque eu não ativei a voz do sistema e o programa só gravou a minha voz, não gravou a voz dos participantes, por isso eu não postei o vídeo. Dessa vez eu fiz as correções e vamos começar a nossa reunião. O tema para nossa reunião é o terceiro encontro, onde nós vamos falar sobre ansiedade, depressão e saúde emocional. O objetivo é criar esse espaço, um espaço seguro de conversa sobre sentimento, ansiedade, tristeza, solidão e saúde emocional. A pessoa com deficiência pode enfrentar várias barreiras sociais e emocionais, mas sempre falar de saúde emocional é importante para que ninguém precise enfrentar esse tipo de sofrimento sozinho. E a roda de conversa é um espaço de acolhimento e troca. Ela não substitui acompanhamento de um psicólogo ou médico quando for necessário. E esse tema que nós vamos falar hoje é ansiedade, depressão e saúde emocional. É um tema que está presente na vida de todo mundo, não é só da pessoa com deficiência não. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria dar boas-vindas ao Wilson Faustino, que está presente aqui da nossa roda de conversa, nosso irmão e amigo Valmir Lopes. Quero agradecer a presença e a participação de vocês. Se no decorrer aqui do nosso bate-papo chega mais alguém, elas vão acompanhar. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E nós vamos utilizar da mesma dinâmica como fizemos na semana passada. Eu irei fazer uma pequena introdução, depois eu irei escolher um participante para responder alguma pergunta e falar como esse tema da ansiedade e a depressão já refletiu na sua vida ou na nossa vida. Todos nós temos ansiedade, só que existe a ansiedade normal, natural, que é aquela ansiedade de você, quando pensa que amanhã vai sair, você às vezes não dorme, você fica pensando naquilo. Vou fazer uma entrevista de emprego, aí fica aquela ansiedade de chegar a hora da entrevista. Isso é uma ansiedade natural, que não traz nenhuma alteração no emocional nem no fisiológico. Só que existe a ansiedade generalizada, que aí é um tipo de ansiedade que ela já passa do limite do normal e se torna uma ansiedade que ela tem sintomas fisiológicos que coloca a pessoa em um estado de doente e que precisa de tratamento. E nós, pessoas com deficiência, certamente em algum momento da nossa vida nós sentimos ansiedade. Talvez uns menos, outros mais, talvez alguns até com ansiedade generalizada. E a depressão, a ansiedade é um excesso de pensamento do futuro. Sempre a ansiedade ela vai estar vinculada a pensamentos de algo que possa acontecer. A ansiedade
antecipa, você quer antecipar, fica com medo de algo que pode acontecer. Enquanto a depressão, ela lhe prende no passado. Ansiedade lhe antecipa o futuro, que lhe causa medo, que lhe causa desconforto. A depressão lhe prende ao passado. Então, todas as pessoas que ficam em estado depressivo, não é aquela depressão de tristeza. Hoje eu estou depressivo porque eu estou triste, estou desanimado. Existe uma depressão também classificada como um quadro normal. Mas também existe a depressão que coloca a pessoa em um estado patológico, como em um estado de doente. E normalmente a pessoa que está em estado de depressão, ela está presa ao passado, ela não tem, ela vê uma distorção na visão dela própria, das pessoas e do futuro, sempre com pensamentos negativos a respeito próprio, sempre se achando inferior, sempre achando que ninguém gosta dela, sempre achando que não vai conseguir, sempre se achando a pior pessoa do mundo e sempre remetendo ela a pensamentos do passado, presa em coisas ruins que aconteceram, sempre achando que a vida perdeu sentido. E esse estado de depressão é algo que não escolhe pessoas para sentir. São pessoas brancas, são pessoas pretas, são pessoas com deficiência, são pessoas sem deficiência, são pessoas ricas, são pessoas pobres, pessoas com formação de nível superior, pessoas sem estudo. A depressão, ela está presente na vida de todos. E nós não podemos nos olhar, às vezes, e nos avaliar pensando ser inferior, ou achando que a nossa deficiência faz com que tudo aconteça com a gente. Não. A todo momento a gente tem que se ver enquanto pessoa. A deficiência que temos, ela não pode nos definir quem somos. Falei isso na reunião passada, e nessa reunião eu volto a repetir que a deficiência, ela não pode nos definir enquanto pessoa. A deficiência nossa, cada uma na sua singularidade, cada uma do seu jeito, ninguém é igual a ninguém, mas ela nunca pode definir quem somos. Então, sentir ansiedade é normal, não é normal ficar preso em um quadro de ansiedade. Sentir depressão é normal, mas não é normal ficar preso em um quadro de depressão. E o mais importante de tudo é a gente nunca querer resolver essas coisas sozinho. É sempre bom, a gente está falando de saúde mental, é sempre bom a gente ter uma pessoa para estar conversando, é sempre bom, se tiver a oportunidade, fazer uma terapia ou um acompanhamento com qualquer outro profissional. Então, diante dessa introdução, eu queria abrir para a gente conversar, vocês falarem um pouco, eu também falar, como falei no vídeo anterior, na reunião anterior, que eu não nasci com a deficiência, eu adquiri após um acidente, e hoje eu vou perguntar ao nosso irmão Valmir. Está presente aí, Valmir? Estou sim. Eu queria fazer 4 perguntas
sobre ansiedade. Eu queria primeiro que você me falasse, Valmir, se em algum momento você já sentiu ansiedade. Já sim, já. E como você classifica o tipo de ansiedade que você sentiu, como uma ansiedade normal, ou foi um tipo de ansiedade que já te fez colocar em um estado de sofrimento? Eu creio que foi uma ansiedade normal, assim, de querer poder resolver algumas coisas e, devido à incapacidade, ficar ansioso. Entendi. Mas essa ansiedade, ela nunca alterou o seu fisiológico, né? Tipo, te deixar sem dormir, deixar você com batimento cardíaco acelerado, desse tipo, nada disso. Já aconteceu de eu passar a noite toda acordado, sem dormir. Isso é normal, né? Acho que todos nós passamos por esse tipo de ansiedade. E sobre depressão, você tem alguma coisa para falar? Sobre depressão, não. Nunca passei por isso, não. Entendi. E eu queria ouvir um pouco também da Wilson Faustino. Bom, meus amigos, é o seguinte: a ansiedade, acho que é presente em nossas vidas, nós querendo ou não, porque eu particularmente penso que é devido a momentos, né? Aquele negócio de estar uma coisa causa ansiedade, né? A gente pensa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que ele vai chegar ou ela vai chegar? Será que o meu pagamento vai cair na hora certa, no dia certo, que eu estou devendo e eu tenho que pagar fulano, ciclano, bertano? Então causa ansiedade por coisas. Eu já vivi muitos momentos de ansiedade com relação a esperar o dia amanhecer para poder pegar uma viagem. Passei, como o amigo Valmir falou aí, a noite em claro e não consegui dormir, e pior que durante a viagem também não consegui dormir, e foi um sufoco, né? Fazer uma viagem de 5 horas ali sentado no carro sem poder se movimentar, as outras pessoas que estão andando ainda levantam, ainda vai no banheiro, estica as pernas, e nós PCD temos essas limitações. Mas a ansiedade, até na hora de comer uma comida, poxa, aquele tá cheiroso pra caramba, tô com a fome, a fome aumenta quando a gente sente o cheiro da comida boa e causa essa ansiedade de chegar o momento exato para estar degustando aquilo ali. Então, ansiedade, eu acho que ela está presente em nossas vidas de assim no outro também, dependendo da situação, de momentos ou de algo que estamos esperando para realizar, né? Receber assim a resposta de um médico quando a gente faz uma consulta, ver o que está se passando, causa ansiedade e talvez seja inevitável, mas eu acho que pode ser controlada, né? Pode ser controlada. A gente só pode cuidar daquilo que nós podemos realmente fazer. Temos que prestar atenção somente naquilo que realmente podemos cuidar. E se não tiver ao nosso alcance, é muito bom procurar a ajuda de uma pessoa, um profissional, para estar nos auxiliando. E em algum momento, Wilson, você já achou que a sua ansiedade saiu do normal? Olha, eu acho que assim, principalmente quando com relação a medo de perda, sai do normal. Entra um estado, vamos dizer, um estado de nervosismo, frustração ou até medo, por causa dessa ansiedade.
Então, se não tiver uma cabeça boa, às vezes, é como eu falei, se não tiver alguém para apoiar, a gente acaba metendo os pés pelas mãos por causa da ansiedade. Então, eu já tive problemas sim, já vivi momentos que, se não fosse a ajuda de terceiros, eu poderia estar fazendo esse quadro de ansiedade evoluir para uma coisa pior. Entendi. E referente à depressão, você tem algo que queira falar? Depressão é um estado, eu acho que é um estado já muito evoluído da situação em que a pessoa se encontra. No meu caso, não cheguei a ter assim, uma depressão a ponto de estar procurando medicamentos para poder controlar, né? Tem muitas pessoas que eu vejo, já vi casos de pessoas que se trancaram, não queriam sair para nada. Não é o meu caso. Eu já vivi isso também, já tive sim problemas com não querer sair, não quero ver ninguém. Mesmo com a ajuda das pessoas, a gente ainda assim passa por isso. Já vivi casos de depressão aqui. Só que nem sempre a gente divide isso com as pessoas, né? Eu acho que a gente vai suportar e vai conseguir sair disso só, mas nem sempre funciona. Já vivi momentos de depressão, sim, fiquei triste, cabisbaixo, decepcionado comigo mesmo, e às vezes já tive vontade até de tirar minha própria vida. Então eu não posso negar dizer que nunca entrei em depressão, porque já passei por isso sim. É complicado e a gente tem que se colocar abaixo do poder superior, né? Entregar na mão do Criador. Aqui entra um pouco da religião, porque da minha fé, não quer dizer religião, porque religião cada um tem uma, mas um pouquinho da fé. Mesmo que seja com um grão de mostarda, a gente pode fazer a diferença se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda. Mas já vivi sim, e depressão não é fácil. Muita gente pensa que é mimimi, que é coisa de gente fresca, mas não é. Depressão é uma situação muito complicada. Já vivi isso e já vi pessoas que viveram isso estar em situações bem difíceis. É muito comum. Hoje uma das maiores doenças do século é essa questão da saúde mental, né? Principalmente a ansiedade. Muitos jovens, muitos senhores também, pessoas adultas, estão desenvolvendo o quadro de ansiedade, e com pessoas com deficiência não é diferente. A pessoa com deficiência ela é mais propícia a ter quadro de ansiedade, porque às vezes, como falei no início, a ansiedade é a antecipação de algo que ainda está para acontecer. A gente começa a imaginar algo que pode acontecer, que a gente nem sabe como vai acontecer, e esse excesso de pensamento, que pode ser medo do que pode acontecer no futuro, ou querer que algo aconteça logo, ele altera o nosso fisiológico, né? Ele altera o nosso estado de humor. Muitas pessoas, como vocês citaram, não conseguem dormir, né? Outras pessoas ficam com o corpo trêmulo, algumas sentem falta de ar, outras sentem o batimento cardíaco acelerado, outras soa as mãos, soa os pés, soa até o corpo todo, porque a ansiedade ela tem essa capacidade de alterar o nosso estado fisiológico, né? Nós geramos sintomas que na psicologia chama de psicossomático. Imaginamos que vamos morrer. Tem pessoas que, quando tem a crise de ansiedade generalizada,
ela sente que vai morrer e começa a sentir sintomas de morte, como coração parando, falta de ar. E isso acontece fisiologicamente mesmo sem ela ter nenhum tipo de doença. Então a ansiedade, ela não é brincadeira não. A ansiedade, quando ela está dentro da normalidade, ela é algo comum que todos nós temos. Mas quando a gente temos esse tipo de sintoma, é preciso já procurar orientação ou procurar ajuda. Se você começa a ficar em estado ansioso e essa ansiedade lhe gera medo ou lhe gera alterações fisiológicas e você já não está conseguindo controlar isso, então isso já é um primeiro ponto de alerta para se preocupar. E depressão não é mimimi, como você falou. Depressão é uma prisão interna, é um problema de saúde mental e é um dos maiores motivos que hoje levam as pessoas a cometerem o suicídio. A depressão coloca a gente presa em um estado do passado, onde a gente só vê, nós não vemos o lado bom, o nosso lado bom, só começamos a nos ver com um olhar negativo, achando que não somos amados, achamos que ninguém não gosta de mim, achamos que não vamos ter futuro, achamos que não vou conseguir nada, se acha incapaz e se acha a pior pessoa do mundo. E só isso vem à mente. Tudo que a gente vê, interpreta dessa forma. Se alguém fala uma coisa, você já interpreta dizendo: tá vendo? Ninguém gosta de mim. Tá vendo que eu não sirvo para nada. Tá vendo? Esses pensamentos negativos a respeito de si próprio, isso são quadros depressivos também. Às vezes a depressão não está no estado grave nem agudo, mas todos nós também vivemos quadros depressivos e é muito normal. Eu queria dar boas-vindas aqui a Tita e a Leda, Rosileide, que a gente chama de Leidinha. Quero dar boas-vindas, muito feliz por vocês estarem participando. O tema hoje do nosso encontro é para nós estarmos falando sobre ansiedade e depressão. Queria saber se vocês querem falar. Se quiserem falar, ligue o microfone e participe um pouquinho com a gente. Lembrando, essa reunião está sendo gravada, será postada no YouTube. Tita e Leda, querem falar alguma coisa? Estou num barzinho. Muito bom, tá certo. Tá vendo aí? Viva quem pode. Eu não vi a mensagem não, porque eu já tinha entrado na sala de reunião, aí eu paro de olhar o WhatsApp. E Leda, quer falar, Leda? Se quiser falar aí na tela do seu celular, você toca no microfone para ligar o microfone. Se não quiser também. Valeu, Tita. Então, Leda não quer falar. Então, pessoal, sobre essa questão da ansiedade. Sei que o Wilson ia falar. Certo. E como a gente vinha falando, o objetivo dessa roda de conversa não é para a gente estar falando aqui das nossas fortalezas. O objetivo da roda de conversa não é para a gente mostrar o nosso lado super-herói. Aqui é um lugar de acolhimento, aqui é um lugar onde nós vamos falar das nossas fraquezas
aqui também vamos falar das nossas forças, né? Porque seria importante a gente dizer, né, como foi dito, que temos ansiedade, sim, né? E aqui foi dito que tem ansiedade, mas que não fica preso na ansiedade, que já teve depressão, mas não foi uma depressão de nível grave. E cada semana nós vamos estar abordando temas diferentes aqui, para a gente usar esse espaço aqui como um espaço de autoajuda, que às vezes pensamos que somos o mais fraco, pensamos que isso só acontece comigo, pensamos que as outras pessoas são felizes, só eu que não sou, que as outras pessoas não sentem as mesmas coisas que eu sinto, não passa pelas mesmas coisas que eu passo. E aqui é o espaço para a gente falar dessa fragilidade e ao mesmo tempo falar como é que eu vivo numa cadeira de roda e mesmo assim eu me sinto feliz. Como é que eu vivo em uma cadeira de roda e mesmo assim eu tenho uma autoestima alta, né? Como é que eu vivo em uma cadeira de roda e consigo ter vontade de sair de casa, não ter vergonha, né? Então, isso são coisas que a gente precisa estar falando. Apesar de que eu, pelas pessoas que estão aqui no grupo, são pessoas que já é bem definida a respeito de si próprio, pessoas que são alegres, que têm um alto astral, porque eu conheço o Wilson, conheço Tita, conheço Leda, conheço o Valmir, e eu acredito que esse espaço, ele é um espaço para todos nós. Um dia vai chegar alguém aqui que talvez não tenha vivido as experiências que nós já vivemos, né? A maioria de nós que estamos aqui, uns nasceram com a deficiência, outros adquiriram, que já tem muito tempo e que já passamos por várias situações, né? Situações constrangedoras, situações ruins, situações boas, e a gente está aqui para compartilhar dessas situações e mostrar que todos os dias a gente tem que encontrar um novo sentido para a gente querer acordar. O que adianta eu acordar e não ter um sentido para eu querer levantar da cama? A minha motivação de querer acordar e de querer levantar da cama não pode estar baseado naquilo que eu sou ou na deficiência que eu tenho, mas a minha vontade de querer acordar e levantar da cama, ela tem que estar baseada naquilo que eu quero ser, naquilo que eu quero sentir, naquilo que eu quero fazer, naquilo que eu quero conquistar, naquilo que eu sonho. Talvez você possa dizer, já passou tanto tempo na minha vida, eu não consegui nada e agora que eu vou conseguir. Mas a gente tem que todo dia acordar acreditando que todo dia é um dia para a gente conquistar. É um dia que a gente tem a capacidade de conquistar algo, de construir algo e de crescer pessoalmente para nós mesmos. Porque se a gente perder o sentido da vida, se a gente perder o sentido de querer levantar, se a gente achar que levantar não faz mais sentido, se a gente achar que o dia de amanhã não tem significado nenhum, a gente começa a entrar em um quadro de depressão. Porque a depressão, ela começa com a desconstrução de que não adianta mais fazer nada, que a vida já perdeu sentido e de que não vou conseguir fazer mais nada. E a gente tem que começar a desconstruir esses pensamentos, porque os pensamentos, eles são classificados de duas formas: pensamentos funcionais, que são pensamentos bons, e os pensamentos disfuncionais, que são aqueles pensamentos ruins,
que nos coloca para baixo. E todos os dias esses dois pensamentos eles surgem na nossa mente. Todos os dias você vai ter pensamentos bons a seu respeito próprio, e todo dia também você vai ter pensamentos ruins a seu respeito próprio. Mas aí cabe a mim e cabe a você saber escolher qual tipo de pensamento é que eu tenho que alimentar. Aquele que me coloca para baixo, que me deixa triste, ou eu alimento um pensamento que me coloque para cima, que me motive, que me traga alegria, que me dê força e ânimo para continuar. Então, eu queria de alguma forma dizer para vocês que talvez já teve no quadro de ansiedade e achou até que você não ia sair desse quadro, mas você saiu. Talvez você já entrou em um quadro de depressão e achou que a vida perdeu sentido, que ficou triste e já pensou até em morrer, mas saiu desse quadro. Eu quero mostrar para você que dentro de você existe uma força que só você sabe que tem. E essa força que está dentro de nós, você pode buscar ela de várias formas no momento da sua fraqueza. Às vezes você encontra essa força quando você pensa na sua família. Quem é casado pensa na mulher, quem tem filho pensa no filho, quem tem pai pensa na mãe, quem tem irmão pensa no irmão. A gente pensa nas pessoas que a gente ama, e às vezes essa forma de amor se torna uma fortaleza para nos motivar a sair dos pensamentos de tristeza. Às vezes a gente sai do pensamento porque a gente pensa que tem pessoas que nos amam. Essa força que está dentro de nós também ela pode ser encontrada através da fé, da espiritualidade. É quando você está no seu momento de tristeza, que você entra no seu quarto, que você faz a sua oração, que você clama a Deus, e que se você crê na espiritualidade, Deus a gente se fortalece, a nossa força interior aumenta através da fé. Então dentro de nós sempre haverá força. Todos nós vamos viver o dia bom, todos nós vamos viver o dia ruim. Eu não conheço ninguém que sempre esteve vivendo no dia bom. Todos nós temos um momento dos altos e baixos. Temos dias que vamos estar bastante alegres, temos dias que vamos estar super motivados, topando tudo, fazendo tudo, e vai ter dias que a gente não vai querer fazer nada. O dia ruim chega na vida de todo mundo. Chega na minha, chega na sua. Chega na pessoa que tem deficiência, chega na vida de quem não tem a deficiência. Mas só quero dizer para você que mesmo no dia ruim, a gente vai encontrar dentro de nós uma força que nos dará a capacidade de vencer esse momento ruim e passar por ele. Porque a nossa história ela vai ser sempre construída através da luta, através da persistência e da perseverança. Todos que hoje conquistaram algo sempre vai ter uma história de dificuldade que já passou na vida, e com nós não vai ser diferente. Então nesse encontro hoje, falando sobre ansiedade, eu queria agradecer ao nosso irmão Valmir pelo depoimento dele, pela contribuição. Queria agradecer também ao Wilson Faustino pela contribuição dele, e a Tita e a Leda pela participação. Espero no próximo encontro
a gente estarmos aqui outra vez, tirando um pouquinho do nosso tempo para a gente estar falando sobre saúde emocional, sobre bem-estar. Essa troca aqui é um aprendizado que enriquece a mim, é bom para mim, é bom para você. Esse é um espaço muito bom para nós. Tá ok? Então quero agradecer. Obrigado, Wilson. Certo, eu vou finalizar. Eu queria abrir aqui 1 minuto para quem quiser falar, finalizando a reunião, só encerrando, dando uma fala aí de encerramento, se você quiser falar. Valmir. Liga o microfone, Valmir. Que bom, Valmir. Fico feliz, viu, Valmir? Isso me motiva, sabe? Me motiva a ouvir seu depoimento, porque eu saí para trabalhar hoje, era 6h30 da manhã. Eu cheguei em casa às 6h30 da noite. Eu também fiquei ansioso, preocupado de eu chegar e não dar tempo para abrir a reunião. Mas eu tenho esse compromisso e eu vou manter esse compromisso toda segunda-feira. Ouvir seu depoimento já me deixa mais feliz ainda. Vamos sim. Fala, Wilson. Obrigado, Wilson. Obrigado mesmo. Tita e Marleda não estão falando, né? Mas queria agradecer a sua presença aqui na nossa roda de conversa. A presença de vocês me motiva a continuar, certo? Mas mesmo que tivesse aqui só uma pessoa comigo, eu estaria fazendo a reunião do mesmo jeito. Obrigado, Tita, pelo elogio, tá bom? Então, gente, muito obrigado por esse momento. Espero vocês na próxima segunda-feira com outro tema que nós vamos estar colocando lá no grupo. Um abraço a todos, muito obrigado. Peço a Deus que abençoe vocês todos. E sempre digo para vocês, meu número está à disposição de vocês para, se precisar conversar no privado, se precisar de algum tipo de ajuda, de algum tipo de orientação, pode contar comigo sempre, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau. Amém, Pai, meu querido.